Vocês vão acompanhar a partir de agora a história do seu Severino. Prestem atenção na história do seu Severino, que pode ser a história de muitas outras pessoas. Seu Severino, ele é servente de pedreiro e está sem trabalhar porque não está enxergando direito por causa de um problema de catarata. E ele precisa fazer essa cirurgia. Aí você deve estar pensando, poxa, mas a cirurgia vai no SUS, faz tranquilamente. Qualquer outra pessoa, sim. Mas como ele não tem o registro, ele enfrenta esse grande problema. Ele não tem o registro de nascimento. Então, seu Severino praticamente é uma pessoa invisível nesse mundo. Ele praticamente não existe. Acompanhe os detalhes e o sofrimento do seu Severino. Vamos ver. A carta foi digitada em nome de Severino dos Santos e é entregue ao apresentador Wilson Júnior como um apelo. Eu estava passando por uma rua e uma senhora me abordou dizendo que tinha um rapaz que estava lutando por uma cirurgia de catarata. E ele não conseguia fazer a cirurgia e eu pensei até que ela quisesse que eu talvez intermediasse a cirurgia. Mas depois ela me narrou aqui, inclusive, porque ele é analfabeto, o Severino não sabe ler, né? Severino dos Santos. E ele tem 56 anos e vive de bico ali trabalhando e é querido pelas pessoas da região da Ponta da Terra. E aí essa senhora me entregou essa cartinha que ele narrou, porque ela viu a situação dele, viu que ele não tinha condições alguma, né? Ele não existe, porque ele não tem documento, ele não tem registro. Ele já tentou ir no segundo cartório, tentaram rastrear, não conseguiram. E a gente está tentando fazer com que ele exista, porque ele só vai poder fazer a cirurgia de catarata depois que tiver um documento, porque o SUS só vai saber se ele existe se ele tiver um documento. E aí a luta dele é para conseguir existir, porque até então ele não existe, né? Este é o seu Severino, aos 59 anos de idade, ele precisa de uma cirurgia de catarata, porque desde dezembro do ano passado ele tem sofrido com esse problema na visão que afetou o dia a dia dele, o trabalho dele. Como é que tem sido para o senhor desde então, seu Severino? O senhor está trabalhando? Tô parado e não parece nada mais, porque parece, né, mas não posso fazer. O senhor não consegue enxergar muito bem agora. Não carrega metragem, quebrar uma parede demais, não posso fazer. Antes o senhor conseguia até um pouquinho enxergar, mas agora de longe está mais difícil? Agora está difícil. Agora o carro de mão do seu Severino fica a maior parte do tempo assim, parado. A dificuldade de enxergar só aumenta e sem conseguir trabalhar, em casa a situação também não está fácil. Além da dificuldade financeira, ele também teme perder a visão. Dentro da casa, aí tem vez que ainda posso cojar assim, levar uma geladeirazinha, sabe, que é leve, né? Aí eu vou ponto, aí para ganhar um trocadinho para... Mas sem trabalhar fica difícil. Fica difícil, fica ruim. Casos como o do seu Severino são comuns, segundo a Defensoria Pública de Alagoas. O primeiro passo para conseguir os documentos dele e fazer a cirurgia é procurar a Defensoria, que nestas situações auxilia o cidadão. Muitas vezes a pessoa tem o papel, que é a certidão, que é emitida pelo cartório, mas esse papel não foi registrado no livro do cartório. Então, ela não consegue a segunda via. Eu não sei lhe dizer se é o caso do seu Severino, mas o seu Severino pode procurar a Defensoria Pública e nós ingressaremos com uma ação, se for necessário, do suprimento de registro, que é para quem nunca teve registro público, que é o documento que dá cidadania à pessoa, porque aí, a partir daí, ela pode existir, ela realmente existe, e ela consegue os benefícios. Ela vai conseguir documentação, se ela tiver idade, ela pode conseguir LOAS, que é um benefício de prestação continuada por conta da idade. Ele vai conseguir fazer o cartão do SUS e se operar, ou conseguir medicação e tratamento. Perfeito. E a nossa matéria é exatamente isso, para dar o norte para o seu Severino e outras pessoas também. Tem gente, como disse a própria defensora, que tem até ali a certidão, mas a certidão apenas no papel, mas ela não foi registrada em nenhum cartório. Porque naquela época os pais, talvez pela pobreza ou pela falta de informação, enfim. No caso do seu Severino, nem isso ele tem. Ele não tem nem sequer o registro, ele só sabe o nome do pai e da mãe
e o nome dele. Pra vocês terem ideia, ele sobrevive muitas vezes fazendo bicos, por exemplo, com aquele carrinho ali de geladeira, como a gente chama popularmente, ele levava ali um material de construção, né? Fazia ali uma mudança de uma casa para outra, uma coisa qualquer, um carrego, uma coisa, bater uma laje, como ele diz, ajudar ali como auxiliar de pedreiro e tal, e ganhava um trocadinho. Mas aí a catarata começou a apertar cada vez mais. Ele está enxergando cada vez menos. Já caiu várias vezes com aquele carrinho tropeçando, porque não enxerga muitas vezes os obstáculos das ruas, das calçadas e muito mais. Então, ele parou de trabalhar. Parou de trabalhar, parou de trazer a comida para dentro de casa. Vocês viram a situação dele, não é? Então, ele vai ser agora, logicamente, encaminhado até a defensoria, para que a defensoria possa orientá-lo, para que ele possa, então, fazer um documento. Porque ele só vai poder fazer a cirurgia de catarata e voltar a trabalhar. Hoje é uma cirurgia considerada simples, né, e corriqueira, que é a de catarata, para ele voltar a enxergar normalmente, mas o SUS precisa que ele realmente exista. Quem é o seu Severino? Não existe. Se você fizer algum catálogo no Brasil inteiro, seu Severino não existe. Ele está aqui, 59 anos, mas não existe em relação a documentos. Por isso que é preciso que ele faça primeiro, que ele consiga esse registro, e a partir do registro ele possa tirar a identidade, o seu CPF, e a partir daí, então, tocar a vida para frente e começar a existir, quer dizer, ele vai renascer aos 59 anos, quando a documentação for resolvida, se Deus quiser. Nós vamos acompanhar de perto. Seu Severino, nós vamos acompanhar de perto, se Deus quiser, nós vamos trazer aqui já o seu Severino com um documento na mão, com muito orgulho, e voltando a enxergar e trabalhando, que é o mais importante. Muito bem.